Bom, ganhar em dólar é bom, mas gastar desorganizado é fácil demais. Por isso que hoje eu vim te mostrar um pouquinho de como que eu organizo meu dinheiro morando aqui na Austrália, como que eu comecei, quais foram meus primeiros passos. Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Michelle, eu moro na Austrália já tem 6 anos. E eu criei esse canal pra falar um pouco com vocês sobre a minha vida real, compartilhar a minha vida real aqui na Austrália, como que foi pra mim, falar sobre dinheiro, como que eu faço pra me organizar aqui na Austrália e tudo que eu aprendi aqui também. É esquisito, na verdade, porque a Austrália me ensinou muito. E tem muita gente, muito brasileiro que direto me pergunta e me conversar comigo sobre essa questão financeira, porque muitas pessoas sabem que eu gosto muito disso e muitas pessoas me perguntam como que eu me organizo, como que eu fiz pra cuidar do meu dinheiro desde que me mudei pra cá, né? Que aqui as coisas é diferente, nossas contas são feitas de uma maneira diferente. E até porque o salário aqui, normalmente, a maioria das pessoas recebe por semana, algumas pessoas de 15 em 15 dias, mas isso é o normal e todos têm um salário por hora, então acaba sendo diferente a maneira que a gente precisa cuidar das nossas contas. A maioria das pessoas, na verdade, fala pra mim, todos os brasileiros, assim como eu também sempre vivi, é a questão do meu salário é variável. E como que eu vou fazer pra organizar as minhas contas? Como assim, né? Nessa questão do salário variável, muitas pessoas estão assistindo que não moram aqui na Austrália. Tem gente que acaba não trabalhando a semana inteira, então se você não trabalha a semana inteira, você não ganha o valor da semana inteira, porque aqui a gente ganha por hora, então quanto mais horas você trabalhar, mais você vai ganhar. Caso você não for trabalhar, você simplesmente não vai receber por aquele dia. Muitas pessoas são assim por não ter um vínculo com uma empresa, né? Não tá trabalhando pelo seu TFN, que é o nosso CPF aqui. Uma das coisas mais comuns, né, quando você é imigrante. Enfim, é uma breve explicação. Mas, falando nesse caso, nessas pessoas, né, que não tem ainda esse trabalho fixo, que não tem o dinheiro toda semana certinho, que saiba exatamente quanto vai ganhar por semana, porque muitas semanas varia, né, conforme, enfim, tempo, mudança de tempo, mudança de clima, pode ser várias coisas. O que eu faço? Isso foi uma das coisas que eu comecei a fazer lá atrás, que me ajudou muito, pelo menos, saber quanto que eu tenho que guardar, no mínimo, pra caso aconteça alguma coisa. Como também, como que eu começo a guardar meu dinheiro, nesse caso. Uma das minhas primeiras coisas que eu precisei fazer, já contando uma história só pessoal minha, eu era uma pessoa tão perdida com essa questão financeira que eu não sabia nem quanto que eu gastava. Então, acho que a primeira etapa pra mim, e uma das mais difíceis, foi descobrir quanto que eu gastava por semana. Que é definitivamente o que eu indico pra qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, que esteja começando a querer cuidar do dinheiro, saiba quanto você gasta. Porque só assim você vai conseguir determinar quanto você precisa guardar ou quanto que é seu gasto mínimo semanal. Pega o bloco de notas do seu celular e comece a fazer isso todos os dias. No final do dia você vai lá e anota absolutamente tudo que você gastou nesse dia. Vou dar um exemplo. Você trabalhou na rua e aí você precisou comprar um café. O café foi $3, 4, enfim. $3, você anota. Aí você gastou mais com um energético no final do dia, que pode ter sido um $6. E aí você também teve que gastar com ônibus, transporte, enfim, comece a anotar exatamente quanto você gasta, por mais que seja pouco, 3, 4, 5, 6. Todo final do dia você vai lá e coloca tudo isso num papel e vê quanto que você gastou no dia. Pode ter sido 20, pode ser, enfim, sido 30. Isso é pra você começar a ter uma base. Depois que você começa a fazer essas anotações, você vai para o segundo passo. Você tem na semana, quanto que você fez isso por uma semana, você já consegue saber mais ou menos quanto que você gastou na semana. Pode ter sido com besteira, pode ter sido com mercado, às vezes pode ter sido você comprando suco, enfim, coisas pra você beber na rua, que talvez você pode economizar comprando no mercado da próxima vez e levar, enfim, pode ser várias coisas, que isso aí é bem pessoal de cada pessoa, cada um tem uma coisa que acaba gastando mais que a outra. Depois que você tem esse valor, você vai lá e seleciona exatamente como eu vou mostrar pra vocês aqui, que pode estar sendo tanto numa planilha quanto num papel. Algumas coisas que são essenciais, que você vai colocar na sua lista. Coisas que você não pode viver sem. Começa por uma das mais caras aqui na Austrália, até mesmo, né? O aluguel. Aí você tem o mercado, tem o transporte, o lazer, que todo mundo aproveita o final de semana, enfim. Aí você tem a emergência e 10% de investimentos. Mais ou menos. Isso aí a gente tá colocando um básico. 10% de investimento que você pode fazer depois de todas essas outras contas. Primeiro você tem que trabalhar quais são essas outras contas. A partir do momento que você conseguiu definir pelo menos qual que é o valor seu semanal de aluguel, isso a maioria já sabe. Creio que o mais variável, o mais confuso é o mercado. Qual que é o seu valor de gasto do mercado semanal? Pode ser
entre 100, 150, pode ser muito variável, depende da pessoa. Depois você tem o valor que você gasta com transporte. Se você vai de transporte público, se você usa o transporte público a semana inteira, uma semana você sabe que vai ser $50, que você não vai passar disso, porque esse é o limite que a gente tem aqui. Caso você tenha um carro pessoal, aí você vai ter o valor que você gasta de gasolina por semana, mais a manutenção dele. E aí você vai ter a manutenção, você vai ter o Ranger, né? Ranger, Pink Slip, enfim, todos os documentos que você também tem que incluir com o gasto do seu carro, que vai fazer parte do seu gasto semanal. A partir do momento que você tiver todos esses valores, vamos dizer pelo menos para o carro, você sabe exatamente quanto você gasta na semana com gasolina, e você sabe qual que é a média que você gasta cada service que você vai ter que fazer, cada manutenção que você tem que fazer no seu carro, você sabe mais ou menos qual é a média e de quanto em quanto tempo. Pode ser em 6 meses, enfim. Você já consegue fazer um cálculo e dividir por semanas. Você pega esse mês, pega esse valor, se você tem que pagar a cada 3 meses, divide ele por 3 meses, divide ele nas semanas. Quantas semanas você vai ter e quanto você vai precisar guardar por semana. Um pouco confuso, mas calma que vai dar uma melhorada. Uma das coisas que eu gosto de fazer, e aí agora eu vou dar um outro cenário aqui que eu acho que vai ficar bem mais fácil, que é a questão da viagem. Quando a gente quer viajar, a maioria das pessoas aqui se programa muito bem para poder viajar e a gente acaba ficando sem dinheiro para viver, né? Mas para viajar todo mundo vai, ainda mais aqui, que a gente consegue ir nesses lugares maravilhosos. Caso você esteja planejando uma viagem, que é uma das coisas mais simples para você poder começar a guardar o dinheiro e dividir nessa maneira que eu estou falando. Você vê mais ou menos que a passagem para onde você quer ir, vamos dar um exemplo, custa $1.000, mas a acomodação você vai ver, enfim, 500, vamos pôr média de $400. Esse aqui é só o gasto da sua viagem, mas a sua acomodação. Você vai ter que adicionar mais, enfim, dinheiro para você poder gastar lá, para você aproveitar, para você poder conhecer. Sem contar as suas despesas que vão ficar aqui, você vai ter que continuar pagando enquanto você estiver viajando, certo? Uma das coisas que eu faço, que mudou pra mim, que me ajudou muito a começar a guardar dinheiro, foi pegar exatamente esse valor. Vamos dizer que nessa viagem a gente quer o total de $2.000. Quer guardar exatamente $2.000. O que eu faço? A melhor coisa, na verdade, que me ajudou a guardar dinheiro e a entender isso aqui foi: se falta exatos 3 meses pra mim poder fazer essa viagem, eu vou dividir ele na quantidade de semanas. Então, vamos colocar que cada mês tem 4 semanas, né? Alguns tem 5, enfim. Então, 4, 8, 12, a gente divide esses $2.000 em 12 semanas. Fiz uma divisão básica aqui de 12 semanas, mas, enfim, pode variar e depende, cada um faz o que for melhor pra você. E com essas 12 semanas, pra fazer essa viagem, que vamos dizer que você vai gastar apenas $2.000, você vai ter que guardar em média de 166 por semana. Que no caso acaba ficando um pouco mais simples, não? Você acaba vendo o problema de um jeito diferente. E agora a gente consegue fazer exatamente o mesmo para todas as contas. A partir do momento que você consegue descobrir quanto que você gasta na semana, ajuntando todas aquelas coisas que eu listei anteriormente, como aluguel, mercado, transporte, lazer, reserva de emergência e o seu investimento, a partir do momento que você tiver tudo isso e que você souber quanto que você gasta com cada um deles, tirando a parte do investimento, que é variável, claro, você sabe quantos dias você vai precisar trabalhar na semana para você pagar pelo menos os seus gastos. E depois que você conseguir cobrir os seus gastos, qualquer dinheiro livre vai poder ser tanto para você investir, quanto para você, enfim, começar um hobby novo, começar um projeto novo, fazer alguma outra coisa. E acaba te abrindo espaços, né, pra você ter um dinheiro extra. Só que o mais difícil é literalmente você se organizar pra saber se você tem espaço pra esse dinheiro extra. Que no caso a maioria das pessoas tem. Eu achava que não tinha. Antes, minha vida, eu vou ser bem breve, bem básica. Eu trabalhava como traffic controller. E tinha semana que eu trabalhava 3, tinha semana que eu trabalhava 4 dias, tinha semana que eu trabalhava 7, né, que trabalhava a semana inteira, até domingo. E eu nunca tinha dinheiro guardado. E eu não sabia o porquê que eu não conseguia ter dinheiro guardado. Não entendia. E eu sempre arrumava a mesma desculpa. Ah, porque eu não trabalhei a semana inteira, porque eu não trabalhei a semana inteira, porque teve semana que faltou. Enfim, eu sempre tinha as mesmas desculpas. Quando eu parei e anotei, coloquei no papel todos os gastos. Isso que aqui ainda eu só citei as coisas que são essenciais, né? Que no caso você acaba reduzindo todos os seus gastos para o essencial. Quando eu parei pra ver todos os meus gastos, eu vi que eu extrapolava demais. Eu extrapolava em muita coisa. E eu achava que não. E uma das coisas que eu mais extrapolava era comida.
E era comer fora. E era literalmente pedir Uber Eats todas as semanas com a galera que morava na minha casa. Achando que era tranquilo, porque a gente dividia, né? E nunca saía caro pra ninguém. De pouco em pouco, cada vez acumulando mais, eu fui ver que isso eram os meus maiores gastos. E depois que eu comecei a cortar isso, eu salvei muito dinheiro. E depois disso que eu consegui entender também quais são os meus gastos semanais. Porque antes eu sempre chutava, né? Eu falava, na semana eu gasto $250 de comida. 150, chutei super alto, meu Deus. Semana eu gasto $150 de comida. E aí eu ia lá e passava desse valor, porque eu acabava comprando várias coisas fora, só que eu não anotava, porque ele não saía teoricamente do mercado. Eu só tava comendo na rua, tava comprando um energético na rua. Não ia contando. E quando eu fui ver, os pequenininhos somavam e faziam tanto peso na minha conta, que foi de pouquinho em pouquinho, eu cortando eles, que eu conseguia me organizar. E aí hoje em dia eu tenho ali certinho, eu gasto 200 a semana com o mercado. Às vezes eu gasto menos, sobra um pouco de dinheiro pro mercado. Enfim, se algum dia eu quiser comprar mais coisas, se um dia eu quiser comprar uma coisa extra, tudo bem, tá ali. Mas hoje em dia eu sei pelo menos exatamente quanto que eu gasto, quanto que é o meu necessário pra gastar, quanto que eu posso gastar até pedindo comida, até pra poder comer fora, pra pedir Uber Eats. Até tem esse dinheiro separado que sai de uma conta diferente do mercado. Eu tô tentando explicar da maneira mais simples possível, mas basicamente é só você detalhar tudo que você gasta e tentar consolidar eles, deixar em grupos, e depois o maior você vai diminuindo, você vai tentando diminuir do maior pro menor, o que você for conseguindo eliminar de gastos. Eu já tentei utilizar muitos aplicativos, esses aplicativos que, enfim, que aparecem na internet, que a galera fala que ajuda a controlar dinheiro, isso e aquilo. Pra mim não adiantou nada. Eu sou uma pessoa muito básica, então o Notes já do iPhone já funciona mais do que qualquer outra coisa pra mim, porque eu consigo ir lá e anotar exatamente o que eu tô fazendo, o que eu tô gastando, se eu preciso mudar é rápido, é fácil o acesso. Mas também, claro, uma planilha, que é inclusive uma das coisas que eu estava pra indicar, uma planilha pra você começar a controlar o seu dinheiro, é uma das melhores coisas que você pode ter. Para você conseguir colocar exatamente quanto que você gasta, quais são suas despesas fixas, quais são as despesas que você acaba mudando, que é variável, que entra às vezes, que sai. Enfim, é muito bom, vai sempre te ajudar muito a controlar. Ainda mais se você tiver um dia que você para mexer nisso, que você acaba tendo mais a responsabilidade, vamos dizer, o dia que você abre o seu financeiro. Você chega, que você senta, que você vai só olhar as suas contas, vai entender, vai separar, vai pagar, enfim. Isso acaba te ajudando a ter uma outra noção, a criar uma outra perspectiva sobre isso. E a se organizar também, porque a gente sabe como é essa questão financeira, o quanto isso afeta na nossa vida e quanto ter essa parte organizada te dá paz, né? Pra você até, enfim, conseguir se programar pra uma viagem, renovar o visto, que também tem todas essas questões que a gente passa aqui. A organização financeira é isso, né? Não é só sobre você ficar rico também, é sobre você ter essa paz de espírito, essa paz de você conseguir fazer as coisas que você gostaria, de você se programar pra isso. Ainda mais morando em um lugar que você sabe que você consegue. A maioria das pessoas consegue, né? Então, a maioria das pessoas acabam trabalhando todos os dias e tendo condições de guardar dinheiro aqui e ter uma vida bem bacana. Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar a minha planilha para vocês começarem a usar. Para quem tiver vontade de começar a utilizar e começar alguma coisa, também pode me mandar mensagem. Quem gostou desse vídeo, deixa seu curtir, seu comentário. Manda para aquele amigo que tem vontade de vir morar fora ou que já mora aqui fora e ainda não sabe se organizar financeiramente. Um beijo e até a próxima!